Fala pessoal do Maratona Estudante, tudo bem? Frederico Pires aqui para mais uma aula com vocês. Nesse vídeo nós vamos resolver uma questão de física, onde a gente vai poder recordar pontos do movimento circular. Vamos ver o conceito de versor, tá bom? E também estabelecer a diferença entre aceleração tangencial e aceleração centrípeta, além de comentar sobre a aceleração angular. Tá bom? Olha eu aqui de xadrez, junho de 2020, essa gravação aqui. Quem não gostaria de ir para uma quadrilha, não é verdade? Mas vamos lá. Vou primeiro ler o enunciado aqui com vocês. Tem uma informação que não deu para escrever, então por isso que é bom acompanhar no vídeo. Aí você pausa depois, tenta fazer e a gente vai para um resuminho e depois ataca o problema. Então assim, ó, uma partícula de 0,25 kg realiza um movimento circular e em certo instante sua posição e velocidade são. Ele dá a posição 12i mais 5j em metros e a velocidade menos 10i mais 24j também aqui em metros por segundo. Aí ele pede, calcule a força nesse instante se a aceleração angular é igual a 4 vezes raiz de 27 sobre 13 rádios por segundo ao quadrado. Então pessoal, antes da gente começar o problema, isso daqui é uma circunferência de raio R e aqui o ângulo central alfa. Lembrando que aqui é o centro da circunferência. Pessoal, nós podemos relacionar esses três elementos pela seguinte forma. L igual a alfa vezes R. Ou seja, a medida desse arco aqui é o produto desse ângulo pelo raio. Então, por exemplo, vamos exemplificar isso daqui. Ó. Você tem uma formiguinha aqui. Tá? Ela tem uma velocidade de 10 centímetros por segundo. Então, o que significa? Significa que se eu coloco um laser aqui acompanhando essa formiguinha, à medida que ela vai andando, esse laser vai se deslocando e vai formando um certo ângulo alfa aqui, tá bom? Pessoal, em um segundo, como a velocidade é 10 metros por segundo, ela anda 10 centímetros. Aliás, 10 metros por segundo não, 10 centímetros por segundo, ela anda 10 centímetros, tá bom? Agora, será que em um segundo, esse ângulo aqui, ó, ele sofre uma abertura de 30 graus? 45 graus, 50 graus ou um ângulo menor que esse? Então, utilizando essa relação, a gente tem como estabelecer, dado esse comprimento desse arco e o raio, a gente consegue calcular o ângulo. Mas, de onde que vem essa fórmula, Frederico? Bom, essa fórmula vem daqui, pessoal. Se eu ando uma circunferência toda, eu percorro quanto? Ora, o comprimento de uma circunferência, 2πr. E eu tenho um ângulo varrido de quanto? Exatamente, 360 graus. Então, eu tenho isso daqui, ó, 2πr 360 graus. Frederico, você vai escrever 360 graus? Não, eu vou escrever em radianos. Radianos, pessoal, é toda a notação que tem π envolvida. Então, 360 graus, como a gente já sabe, é 2π. Tá? Agora, eu quero calcular um certo arco para um determinado ângulo. Ora, multiplique em cruz. Então, eu vou ter L vezes 2π igual a 2πr vezes alfa. Tá bom? Simplificando, aqui, ó, 2π com 2π. Então, eu vou ter que L é igual a R, que multiplica alfa. Tranquilo? Lembrando que esse raio sai em metros, esse L sai em metros e esse alfa vai sair em radianos. Lembrando que radiano é toda a grandeza que tem um π envolvido. Por exemplo, 90 graus, π sobre 2 radianos. Tranquilo, pessoal? Guardem esta relação que daqui a pouco nós vamos utilizá-la. Tranquilo? Beleza. Agora, pessoal, vamos falar sobre o conceito de versor. O que é um versor? Versor nada mais é do que um vetor de módulo unitário que tem a mesma direção de um eixo orientado. Então, olha, quando eu falo dessa força, essa força tem a componente 5i mais 12j. O que significa? Significa, pessoal, que a gente pode estabelecer um comparativo com o eixo x e y. O eixo y fica representado pelo j e o eixo x fica representado pelo i. Comumente, adota-se para o eixo i positivo para a direita e para o eixo j positivo para cima. De modo que essa força aqui, ó, se eu pego na origem desse sistema, então eu tenho 5i, então eu teria um vetor de 5 aqui, ó, como ele é positivo tem o mesmo sentido. Tá? E um vetor aqui, ó, de 12j. Eu só coloquei o i para você perceber, tá bom? Mas a rigor, como a gente sabe que esse é o eixo i, você pode omitir esse i, pode omitir esse j.
Agora, veja só, eu aplico a regra do paralelogramo para encontrar a resultante. Como que é? Pego um vetor e traço um segmento paralelo ao outro. Pego na ponta desse vetor e traço um segmento paralelo ao outro. Onde tem a intersecção, eu tenho o vetor resultante. Então, essa daqui é a força resultante. Isso daqui forma um triângulo, não forma, pessoal? Então, forma esse triângulo muito famoso que eu quero que vocês guardem. Que é o seguinte. Esse é o triângulo 5, 12 e 13. Um triângulo retângulo muito famoso. Se você tem um cateto 5, o outro 12, de imediato a hipotenusa vai ser 13. Só que também vale os múltiplos. Se eu multiplicar todos os lados por 2, 5 vezes 2 dá 10. 12 vezes 2 dá 24. Ora, de imediato, eu sei que a hipotenusa é 13 vezes 2, que dá 26. Tranquilo? Guarda, pessoal, isso daqui que a gente já vai fazer. Mas, se você não conhecesse, o que, que você tem? Translada esse vetor para cá, ou esse 5 aqui para cima. E aí você teria esse vetor, né? Ó, teria esse de 5. Aliás, o 5 não, né? Que eu fiz a representação contrária aqui. Mas você teria isso daqui. Teria o vetor de 5 aqui embaixo, o de 12 aqui para cima e a resultante aqui com o valor de 13 newtons. Tá bom? Beleza. Agora vamos comentar um pouquinho sobre aceleração tangencial e aceleração centrípeta. Pessoal, toda velocidade de um móvel, ela sempre é tangente à trajetória. Então, se esse móvel, por exemplo, faz uma trajetória circular de raio R, onde que está o ponto de tangência? Bom, o ponto de tangência, se você fizer aqui um prolongamento, ó, e pegar essa reta e segmento que passa pelo centro da circunferência, aqui forma 90 graus. Onde forma 90 graus é o ponto de tangência. Então, ó, se eu pegasse, por exemplo, um outro ponto aqui, ó, seria um ponto de tangência assim. Então, o vetor velocidade é sempre tangente à trajetória. No caso, vamos estabelecer que isso daqui é um movimento que tem aceleração. Tá? Esse ômega significa que essa partícula ela está se movimentando aqui ó, no sentido anti-horário. Ok? E aí, pessoal, em toda a trajetória circular, eu tenho uma aceleração muito famosa, que é a chamada aceleração centrípeta. Tá bom? Que eu vou desenhar aqui para vocês. Deixa eu só abrir esses canetões aqui e já facilitar a minha vida. Então, eu tenho aqui ó, a aceleração centrípeta, que sempre vai apontar para o centro da trajetória. Agora, vamos estabelecer dois casos. Vamos estabelecer um movimento acelerado e um movimento retardado. O que, que significa? Significa, pessoal, que no movimento acelerado, a velocidade, a aceleração tem o mesmo sentido e a mesma direção da velocidade. Olha o vetor velocidade aqui. Ó. Então, essa daqui é uma aceleração que eu vou chamar de AT. Por quê? Porque é a aceleração tangencial. A velocidade não é tangencial, então a aceleração também é tangencial. Só que eu tenho quem aqui, ó? Eu tenho a aceleração centrípeta. E aí, pessoal, eu vou fazer uma composição dessas duas acelerações. Eu vou fazer, então, a aceleração resultante. Pela regra do paralelogramo também, ó. Aqui, ó, junto. Então, essa é a aceleração resultante. Agora, se o movimento fosse retardado, o que, que eu teria? Bom, eu teria o seguinte, a aceleração centrípeta sempre apontada para o centro da trajetória. Movimento retardado, aceleração e velocidade com sinais contrários. Então eu teria uma aceleração aqui, ó, onde eu vou representar por menos AT, que é o sentido contrário, tá bom? E aí eu teria a composição aqui, ó. Essas acelerações resultantes em módulo, elas são iguais, ou seja, em valor absoluto. Vamos supor que seja 2 metros por segundo ao quadrado. Mas elas diferem em quê? Na direção e no sentido delas, ok? Mas o módulo delas é igual. Tranquilo, pessoal? Agora, beleza. O que, que difere a aceleração tangencial da aceleração centrípeta? Você está vendo que à medida que o carro vai fazendo essa curva, a velocidade ela vai variando em direção e sentido, ok? Conforme eu tenho a aceleração tangencial, ela vai promover, se o movimento for acelerado, um incremento na velocidade. Então, hora é 10 metros por segundo, depois passa para 12, para 14 e assim por diante. Então, a aceleração tangencial, ela promove o aumento ou a diminuição, se for retardado, do valor da velocidade. Enquanto a aceleração centrípeta, ela é responsável por variar
a velocidade em direção e em sentido. Lembrando que, nos casos de movimento circular uniforme, eu não tenho aceleração tangencial, mas eu tenho ainda a aceleração centrípeta, tá bom? Porque ela sempre vai aparecer em trajetórias circulares. Agora, como que eu calculo a aceleração centrípeta? A aceleração centrípeta, pessoal, você pode calcular por essa forma, v² sobre r, onde se vê a velocidade resultante dessa partícula aqui realizando essa trajetória circular. Agora o seguinte, tem como eu relacionar esses parâmetros? V, esse ômega que é a chamada velocidade angular, com o raio aqui dessa trajetória? Tem. E é isso que a gente vai mostrar para você agora, utilizando uma fórmula que a gente deduziu nessa aula. Lembra dessa fórmula aqui, ó? L é igual a alfa vezes o raio. Se eu dividir o comprimento por t e esse ângulo por t, aqui eu vou encontrar uma grandeza. Eu vou encontrar, pessoal, ó, velocidade. Espaço por tempo é a velocidade, que eu posso chamar tanto de velocidade linear, que seria a velocidade desse ponto aqui, ó, velocidade linear, ou também velocidade tangencial, já que ele é tangente à trajetória circular. Esse alfa sobre o t representa como que o ângulo varia com o tempo, ok? Que a gente chama de ômega, que é a chamada velocidade angular, multiplicada pelo raio. Então aqui, ó, a famosa fórmula V igual a ômega R. Se eu dividir mais uma vez pelo tempo, agora eu vou ter o quê? Velocidade por tempo, eu vou ter a aceleração tangencial. Velocidade angular pelo tempo, eu vou ter a aceleração angular, que eu vou chamar de A alfa, e mantenho o raio. Então eu tenho essas duas expressões aqui, ó, bem famosas, que eu queria que vocês anotassem, tá bom? Bem simples. Então, a partir da aceleração angular, eu posso calcular a aceleração tangencial multiplicando a aceleração angular pelo raio. Tranquilo? Agora, fica fácil, né? Porque eu sei que a ACP é que v² sobre o raio. Eu sei que V é igual a ômega R, então eu posso colocar a ACP como ômega ao quadrado vezes raio ao quadrado. Já estou fazendo a distributiva aqui, né, pessoal? Ômega R tudo ao quadrado, dividido pelo raio. Divido pelo raio. Esse raio corta aqui, então fica ACP também como ômega ao quadrado vezes R. Tem alguns exercícios que fica mais fácil a gente aplicar essa fórmula aqui, substituindo, tá bom? Então, já que a gente revisou, agora a gente pode, de fato, atacar nosso problema, tá bom? Então, o que ele diz? Ele diz que você tem uma partícula de 0,25 kg que em determinado instante assume uma determinada posição, que ele dá aí em termos de versor, tá bom? E ele fala que também nesse instante a velocidade da partícula é determinada por um certo valor. Então vou fazer uma representação aqui, só para a gente ter uma ideia. Na verdade, eu vou primeiro trabalhar assim com vocês, ó. Num determinado ponto, que é o sistema de coordenada cartesiano, ele diz que o vetor posição é 12i mais 5j, tudo isso daqui em metros. Então, ó, lembrando, né, j e i. Então, eu vou ter aqui em 12i, então 12i aqui, 12, e 5j. Ter o 5j. Quando eu faço a regra do paralelogramo, eu vou encontrar o vetor posição resultante. Ó. Isso daqui, ó, é o vetor raio resultante. Então, como isso daqui é uma trajetória circular, ele forma uma circunferência, ó, de raio Rzinho. E esse Rzinho facilmente eu consigo calcular. Eu só observo que como esse ângulo entre esses vetores são de 90 graus, então eu posso colocar esse 5 para cá, ó. Tranquilo? Olha, eu tenho um triângulo 5, 12, quanto que vale o raio? Olha, de imediato, como a gente viu, vale 13. Isso aqui é o rascunho, tá bom? Vale 13. Maravilha. E ele ainda disse, pessoal, que a velocidade dessa partícula é menos 10i mais 24j. Mais 24j. Então, significa que nesse instante eu posso fazer a representação da velocidade. Ora, 24j. J, eixo vertical. Então, 24j. Menos 10i, i eixo horizontal. Só que como é negativo, então é contrário ao dotado. Lembrando que, comumente, a adoção do i é positivo para a direita e do j
positivo para cima. Então, eu vou ter aqui, ó. Vou ter o 10, tá? Não precisa colocar o valor de negativo, tá bom? E aí eu faço a resultante. Ora, pessoal, a resultante é um vetor velocidade, tá? Tangente à trajetória. Lembrando que esse segmento aqui, ó, tem que formar 90 graus com essa reta. Tranquilo? Bom, de imediato a gente sabe também quanto vale, porque ó, eu tenho esse triângulo, ó. Aliás, eu tenho esse triângulo aqui, ó. Tem esse triângulo, ó. Vou ter esse triângulo. 10, 24. Quanto que vale esse daqui? Ora, vale 26, como a gente viu na parte do nosso resumo, que a gente estava estabelecendo aquele famoso triângulo 5, 12 e 13. Agora, vamos efetivamente escrever essa resposta como se fosse uma questão de segunda fase, tá bom? Mas quando você faz isso, de imediato as coisas já ficam mais claras para vocês. Então, você coloca item 1, cálculo do raio da circunferência. Então, raio, eu posso escrever que raio ao quadrado vai ser igual a 5 ao quadrado mais 12 ao quadrado. Então, eu vou colocar aqui raio ao quadrado. Isso daqui vai ser igual a... Já vou tirar a raiz, vai ser igual a 169. Porque 5 ao quadrado é 25, 12 ao quadrado dá 144. Quando você soma dá 169, isso daqui dá 13. E aí fazendo também o mesmo procedimento com o vetor velocidade. Velocidade ao quadrado igual menos 10 ao quadrado mais 24 ao quadrado. Fazendo essas continhas, você encontra o valor como a velocidade. Só deixa eu confirmar aqui. Vai dar 26 metros por segundo. Tá bom? Você não precisa necessariamente mostrar todos os cálculos para o examinador. Você deixou escrito e aí você dá a entender que fez um rascunho. Tranquilo? Então a gente já encontrou o vetor posição e já encontrou o vetor velocidade. Agora, o que a gente tem que raciocinar? A gente tem que raciocinar o seguinte. Como esse movimento tem uma aceleração tangencial e ele é um movimento circular, ele vai ter uma aceleração centrípeta. Então, quando eu fizer a resultante da aceleração centrípeta com a aceleração tangencial, eu vou obter a aceleração resultante. Aí fica fácil, porque eu coloco na segunda lei de Newton. Força resultante é igual a massa da partícula vezes a aceleração resultante. Agora eu preciso calcular tanto a aceleração tangencial quanto calcular a aceleração centrípeta. Mas para calcular a aceleração centrípeta, preciso da velocidade, que já encontrei, e também preciso do raio, que eu também já encontrei. Tranquilo? Então vamos lá. O item 3. Agora vamos fazer cálculo da aceleração tangencial, né? Então esse foi item 1, esse aqui foi item 2, e esse item 3, cálculo da aceleração tangencial. A gente sabe que a aceleração tangencial é a aceleração angular multiplicada pelo raio. A aceleração tangencial, então, vai ser 4 vezes raiz de 27 sobre 13, que multiplica pelo raio, que dá 13. Simplificando, eu tenho que a aceleração tangencial é 4 raiz de 27 metros por segundo ao quadrado. Agora, no item 4, vamos encontrar a aceleração centrípeta. A ACP é igual a V quadrado sobre E. Lembrando que V é a velocidade desse móvel aqui. Já encontramos que a velocidade desse móvel é de 26 metros por segundo. Só que eu vou abrir, ó, 26 ao quadrado é 26 vezes 26, dividido pelo raio da trajetória, que é 13. Simplificando aqui dá 2, então aqui eu vou ter 52 metros por segundo ao quadrado. Aí olha o seguinte, ó, fazendo uma representação, então vou ter uma aceleração tangencial aqui, tá bom? Tangente à circunferência, vou ter uma aceleração centrípeta apontando para o centro da trajetória, e aí eu vou ter uma aceleração resultante, ok? Aqui eu vou ter a aceleração resultante. Legal? Lembrando que a força resultante tem a mesma direção e o mesmo sentido que a aceleração resultante. Então, ó, não foi pedido, mas a força resultante, ó, também é essa daqui, tá? Tem mesma direção e mesmo sentido. Tranquilo, pessoal? Maravilha. Agora, vamos para o nosso item 5, aplicar a aceleração resultante, calcular a aceleração resultante no item 5, tá bom? Que vai ser a composição das duas. Agora, eu tenho certeza que forma 90 graus, não é? Porque a aceleração tangencial, tangente circunferência, a aceleração centrípeta passa pelo centro, esse ângulo é de 90 graus. Então,
a aceleração resultante ao quadrado vai ser igual a A tangente ao quadrado mais ACP ao quadrado. A aceleração resultante, eu já vou colocar raiz. A tangente, 4 raiz de 27. Tudo isso ao quadrado, mais a ACP, 52 metros por segundo ao quadrado. Aí, fazendo as continhas, pessoal, você pode fazer as continhas. Já calculei 56 metros por segundo ao quadrado. Tá bom? Você não pode chegar nesse momento e desanimar. Depois de desenvolver todo esse brilhante raciocínio, conta é conta, pessoal. Tá? Eu estou fazendo aqui para a gente dar uma adiantada no vídeo. Tá? Então, a aceleração resultante, 56 metros por segundo ao quadrado. Agora, vamos para o nosso item 6, que é a aplicação da lei de Newton. Então, item 6, força resultante é igual a massa vezes a aceleração resultante. Tá? Então, força resultante, a massa ele deu que é 0,25 kg, vezes a aceleração resultante, que é de 56 metros por segundo ao quadrado. 0,25 é a mesma coisa que 1/4 vezes 56. Agora você pode simplificar, não é? Porque 56 dividido por 4 vai me dar 14. 14 vezes 1, então a força resultante é igual a 14 newtons. Nossa, que fascinante, que exercício, pessoal, belíssimo. Muita coisa a gente pôde aprender. Uma pergunta que poderia, assim, surgir é o seguinte: por que você considerou esse movimento acelerado? Ora, porque a aceleração tangencial deu um valor positivo. Significa que tem o mesmo sentido que a velocidade. E a aceleração tangencial deu positivo porque a aceleração angular que ele forneceu foi positiva também. Tá? Você pode ter uma aceleração angular negativa, isso significa que o movimento é um movimento circular uniformemente retardado. Tá bom? Então, pessoal, é isso aí. Espero que tenham gostado, que tenham aproveitado esse vídeo. Estamos assim abertos a sugestões. Se tiver alguma dúvida, pode deixar nos comentários. Lembrando que nós temos o nosso link do Instagram aqui na descrição do vídeo. Entra lá, temos diversas postagens, temos outras playlists aqui também no canal. E um forte abraço, bons estudos.